Olá, estamos de volta com o Senado agora. Ainda em meio à crise econômica, uma das apostas do governo para reduzir despesas é a reforma da Previdência. No Brasil, há 3 regimes diferentes para a aposentadoria: o dos servidores militares, dos servidores públicos e o regime geral, que engloba a maior parte dos trabalhadores. O gasto do governo com o regime geral da Previdência em 2015 deve alcançar entre 430 e 440 bilhões de reais. Até outubro, o déficit passava de 82 bilhões de reais. Uma conta que fica cada vez mais difícil de fechar, diante de um perfil demográfico que vem mudando. Segundo o IBGE, a média de filhos por família tem caído. Já a expectativa de vida é cada vez maior. Fatores que impactam diretamente a Previdência. Hoje, no regime geral, você tem regras que permitem que uma mulher se aposente aos 44 anos de idade. Ela vai trabalhar durante 30 anos e ficar aposentada durante mais de 30 anos. Ela vai ficar mais tempo aposentada do que ficou trabalhando. Ou seja, isso é insustentável do ponto de vista do equilíbrio do regime. Fixar um limite mínimo de idade para aposentadoria no regime geral poderá ser uma das medidas propostas pelo governo na reforma que pretende encaminhar ao Congresso neste ano. Hoje, enquanto os servidores públicos têm idade mínima para se aposentar, 55 anos para as mulheres e 60 para os homens, para os servidores do regime geral, a única exigência é o tempo de contribuição. A proposta foi sinalizada pela presidente Dilma no primeiro encontro com jornalistas este ano. O Brasil vai ter de encarar a questão da Previdência. Não é possível que a idade média de aposentadoria no Brasil seja 55 anos. Para a mulher, um pouco menos. Uma medida necessária, segundo o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni. Existem poucas experiências internacionais em que você não tem limite de idade para a aposentadoria, porque a Previdência não é um prêmio, né? A Previdência é uma forma de substituir a renda quando a pessoa perde a capacidade de trabalhar. Isso pode ser por doença, né? Nós temos a invalidez, o auxílio-doença, ou por idade avançada. Então, você permitir que as pessoas se aposentem muito cedo, do ponto de vista da lógica previdenciária, isso é um problema. A ideia vai ao encontro de propostas que tramitam no Senado. O senador Cristóvão Buarque, por exemplo, é autor de um projeto nesse sentido. Criamos um sistema que vai quebrar. Foi o resultado de uma pressão democrática das corporações. Nós, interessados na aposentadoria, e não tivemos ninguém que desse a perspectiva da solidez financeira do sistema. Tem que fazer uma reforma para proteger os aposentados de hoje e os aposentados do futuro. Seus filhos, minhas filhas, meus netos. A presidente Dilma Rousseff sancionou o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. A nova legislação foi aprovada por unanimidade pelos senadores em dezembro do ano passado. Segundo o Palácio do Planalto, os poucos vetos publicados no Diário Oficial da União nesta terça-feira não alteram a essência da lei. O texto traz vários incentivos para a pesquisa no país. Por exemplo, regulamenta a parceria de longo prazo entre o setor público e privado. Permite a dispensa de licitação para contratar bens e serviços para pesquisa e prevê que a importação de equipamentos para inovação tecnológica tem tratamento diferenciado. Para o senador Jorge Viana, chegou a hora do Brasil investir em ciência e tecnologia. O Brasil, que é um dos países que está entre os 10 de maior economia do mundo, tem 50 países na sua frente quando se fala de inovação, ciência e tecnologia. E nós, em fevereiro desse ano, aprovamos uma emenda à Constituição, que eu fui relator, ajustando a nossa Constituição aos desafios do século XXI. A lei pretende usar a ciência e tecnologia no desenvolvimento social e econômico, reduzir as desigualdades regionais, tornar as empresas do país mais competitivas, aperfeiçoar o crédito para a pesquisa, para que ele se torne mais atrativo. O texto também define que o incentivo à pesquisa pode ser feito por participação societária, com bônus tecnológico, com incentivos fiscais e permite
permitindo o investimento em pesquisa quando houver contrato de concessão de serviço público. As instituições tecnológicas também podem compartilhar laboratório, equipamento e material para atividades voltadas à inovação tecnológica. Para o presidente da Academia Mundial de Arte e Ciência, o Brasil ainda investe pouco na área. Hoje o Brasil está investindo cerca de 1,2% do seu produto interno bruto em ciência e tecnologia. Precisamos aumentar isso. A meta era alcançar 2%. Estamos aqui há 5 anos do ano 2020 e como queremos 10% para aplicar na educação, eu acho que nós temos que ter que continuar com essa meta de 2% pelo menos para a ciência e tecnologia. Na Europa, a meta é 3%. Na Coreia, é 4%. Portanto, é só verificar que aqueles países que estão investindo mais em ciência e tecnologia, como a China está fazendo, o resultado começa a aparecer muito aceleradamente. Isso é o que o país precisa fazer. Na segunda reportagem da série sobre o analfabetismo no Brasil, a TV Senado mostra o que a indústria da construção civil faz para combater o problema entre os seus trabalhadores e um projeto de lei que pode beneficiar o setor. Aqui eu estou fazendo amarrando um negativo. Esse negativo a gente usa ele em cima de uma laje, né? O piauiense Antônio tem 30 anos e trabalha como armador na construção de um conjunto habitacional em Valparaíso, Goiás, a 35 quilômetros do centro de Brasília. De matemática eu entendo um pouco, mas estudo assim, de ler mesmo, mas é só meu nome mesmo que eu sei. O IBGE considera analfabetas as pessoas que têm menos de 4 anos de escolaridade. É o caso de Aguinaldo. O senhor não foi para a escola quando era pequeno? Isso, muito pouco. Aí assim, meu pai me tirava e levava para a roça. Aí botava no colégio e tirava. Se isso apertava, ele me tirava. Aí eu fui desvanecido. Só depois caí no mundo e estou cortando arame hoje. As histórias de Antônio e Aguinaldo se repetem com milhões de trabalhadores brasileiros. Não havia escola perto, ou trabalhavam e não podiam ir, ou estavam muito cansados para aprender. Eu tinha 8 anos e já ia para a roça, 8 anos de idade. E o que você fazia? Eu plantava legumes, porque lá na época que eu comecei a trabalhar de roça, chama enxada, né? Ia cavando aqueles buraquinhos, aqueles mais velhos, e aquelas crianças iam colocando a semente e enterrando, passando a perna para nascer, né? Nem de brincar, eu nunca tive esse tempo de brincar, de jogar bola, nunca tive. Nesta obra, há 2 professoras e o refeitório vira sala de aula depois do expediente. Hoje, Antônio e Aguinaldo estudam onde trabalham e são pagos para isso. Passou de 5 horas, chama hora extra, né? Vamos supor 50%. Se você ganha R$5 numa hora normal, a hora 50% você vai ganhar 8 e pouquinho. Aí a empresa paga essa hora para você estudar. Ações como essa ajudaram a reduzir o analfabetismo na construção civil em mais de 60% entre 2000 e 2010. Um projeto de lei em análise no Senado estimula empresas a oferecerem alfabetização e capacitação para os seus empregados. O projeto pode alterar a lei de licitações e tornar essas iniciativas requisitos na contratação de empresas que executem obras e serviços para o setor público. Nós zelamos muito pela segurança dos nossos colaboradores. Então, uma pessoa alfabetizada, ela sem dúvida alguma, ela vai ter menos riscos, já que ela vai poder ler as placas de sinalização, onde existe perigo. Independente do tamanho da empresa, ela pode fazer, se for uma empresa pequena, ela pode fazer convênios, né, com entidades de classe, do próprio sindicato dos trabalhadores, sindicato da construção, o SECONS, que é a área social dos sindicatos, né? Então, acho que é uma iniciativa muito importante. É uma oportunidade, de repente, ali no local de trabalho, ele tem esse estímulo através do colega que está fazendo, aquele que não sabe ler, escrever pode aprender, aquele que sabe um pouco pode melhorar, e é assim que a gente começa. Eu penso que a forma de melhorar esse país é classificar, é melhorar a mão de obra. Ficamos por aqui, você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela companhia e até a próxima.